Ministério Público de Santa Catarina analisa o inquérito policial que acusa aquele adolescente, um só, né? Aquele adolescente de família rica pela morte do cãozinho Orelha, na madrugada de 4 de janeiro, lá na Praia Brava, em Florianópolis. O jornalismo aqui da Band teve acesso a um relatório da investigação, que é inclusive contestada pela defesa. Bom, se depender da defesa do guri que pediram a internação, um só, né? Lembra? Eram 6, daqui a pouco 4, aí passou até, parece contagem regressiva, né? 6, 4, 13, agora 1. A defesa acredita e trabalha para provar que o cão Orelha foi atropelado. E daqui a pouco vão falar que ele se matou também, né? A reportagem que você vai ver agora é dos brilhantes Igor Calian e Gabriel Felipe. Roda aí. No documento, a polícia traça todo o trajeto do cão Orelha. Ele teria deixado sua casinha às 5h18 em direção à praia. A distância do ponto de partida até o deck, onde o adolescente suspeito da agressão aparece, é de 600 metros. A polícia não divulgou as imagens, mas diz que saindo da praia, onde teria sido agredido, Orelha foi até o condomínio Águas da Brava e ficou lá por 1 hora. E que ele andava lentamente. Ele aparece neste vídeo andando, normalmente. Segundo a investigação, ele voltou em direção à sua casinha. O documento ainda traz uma troca de mensagens entre 2 moradoras da região. Uma delas afirma ter conhecimento sobre atos de vandalismo de um grupo de adolescentes e deu detalhes sobre as agressões contra o Orelha. Nesta mensagem, a mulher diz: o crime foi no crepúsculo, ou seja, de madrugada, e completa: depois que espancaram, o Orelha saiu correndo, e eles também. O porteiro do Itacoatiara não podia largar o posto e os moleques já tinham ido para cima dele ameaçando. Você não faz ideia de como ele estava. Itacoatiara é um condomínio vizinho. O porteiro negou à polícia ter presenciado as agressões. Eu não posso afirmar que foram eles, porque eu não vi, né? Mas moradores do condomínio próximo do acontecido, eles não têm dúvida que foi eles, porque viram eles transitando naquele dia para cima e para baixo na rua. A polícia explicou por que indiciou apenas um adolescente. 2 deles conseguiram comprovar que não estavam nem próximo do local onde houve as agressões. 2 deles estavam na proximidade e apenas um deles nós conseguimos colocar o mais próximo de onde o cão foi agredido. Esta testemunha foi quem encontrou a Orelha muito machucado, debaixo de um carro, e levou o cão até uma clínica veterinária. Ele tinha 3 cortes enormes que parecia o osso, o crânio. Eu disse para ele, eu acho que ele teve um atropelamento. O veterinário disse à polícia que ele tinha indícios de maus tratos. Ele estava quase inconsciente, ele não se firmava de pé, ele não tinha nenhum... Tu colocava ele de pé, ele caía. Eu fiquei meio assim em dúvida, daí eu até relatei para ela, disse, acho que isso aqui tem mais, isso aqui foi mais um maus tratos, alguém bateu nele do que um atropelamento. O corpo do cão não passou por perícia antes de ser enterrado. Quando eu tenho uma suspeita de um crime de maus tratos contra animais, é indispensável que exista a perícia médica veterinária. O que nós precisamos trazer é materialidade, ou seja, a prova da existência do crime. O ideal é que passe por um exame de necrópsia, para que se faça aí a perícia no corpo desse animal. Inclusive, podem ser feitos outros exames, como uma radiografia nesse corpo. A especialista também afirma que é possível que o cão, mesmo horas depois da agressão, apareça andando normalmente, o que reforça a importância de uma perícia. A defesa do adolescente questiona a conclusão do inquérito. O andamento do processo agora depende do Ministério Público de Santa Catarina. A promotoria vai analisar as investigações contra o adolescente apontado pela polícia como agressor, além dos 3 adultos indiciados por coação de testemunha. O MP tem 3 possibilidades. Pode apresentar denúncia à justiça e o processo segue. Se entender que faltam mais provas ou informações, pode devolver o inquérito à polícia e pedir mais investigações, ou, se entender que não há elementos suficientes que sustentem as acusações, pedir o arquivamento do caso. Representação, devolução à Polícia Civil ou arquivamento. A esperança
de um país inteiro. Pode colocar no ar aí as imagens ilustrativas. Pode colocar, Chiclé. A esperança do Brasil inteiro está depositada nas mãos do Ministério Público. Eu acho, tá? Que o Ministério Público vai devolver para a polícia e vai pedir, desta vez, sem amadorismo. Eu acho. Mota está chamando a Polícia Civil de amadora, a Polícia Civil de Santa Catarina, não. Nesse caso específico, gente, não pediram, olha só, agora que a gente tem a certeza, diante de tantas informações, redes sociais em ebulição e tudo mais, e um veículo dá uma coisa, o outro dá outra e tudo mais, não pediram a necropsia do Orelha, a necropsia veterinária do cão. Não foi feita, enterraram sem fazer. Oh, e não é amadorismo isso, não? Lembra o que eu falei do comentário da Adriana Araújo de anteontem, que eu comentei ontem? Que ela falou da prova técnica, da prova científica. Olha o amadorismo aí, gente. Ou representar o que é? Aceita o inquérito como ele veio e remete à justiça. E a justiça é que vai se pronunciar. Ok? Ou vai devolver para a Polícia Civil e vai devolver aí com uma recomendação, ATT, atenção máxima. Pelo amor de Deus, façam a coisa certa. Refaçam o que tem que fazer. Analisem novamente todas as imagens. Quantos minutos, quantas horas de imagem aí, né? Mas aí o vídeo que o porteiro gravou não existe mais. Aí o porteiro, depois da coação, né? Vamos deixar bem claro. Não estou querendo culpar o coitado do trabalhador aí, não. O porteiro que foi coagido, ameaçado por 2 pais e o tio de um deles. Agora você reparou no verbo? Frisa aí, Chiclé. Frisa essa imagem. Em nenhum momento o verbo é conjugado no singular. E olha que eu não sou professor de língua portuguesa, não, né? Depois que espancaram, não está depois que espancou. Depois que espancaram, o Orelha saiu correndo e eles também. Só que de espancaram, virou espancou e ele, só um guri, só um. 6 aparecem naquelas primeiras imagens que rodaram o Brasil e até fora do país. Lembra dos 6? Caminhando na Praia Brava, na madrugada do crime. Aí dos 6, 2 já foram tirados, já foram excluídos. Ficaram 4. Aí dos 4, a família de um deles, segundo lá de Santa Catarina, todo mundo afirma isso. A família de um deles foi conversar com o governador Jorginho. Aí ficaram 3. Aí dos 3, 2 que viajaram para Disney. E dos 3, sendo que 2 viajaram para Disney, um dos que viajaram para Disney abraçou o caso. Abraçou, na verdade não abraçou, né? Afunilaram nele. Ou seja, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Não sei se de forma culposa ou dolosa, mas a opinião pública não é besta, né? A opinião pública não é besta. Tem muito especialista acompanhando nas redes sociais o desenrolar desse caso. Você viu aí a especialista que deu entrevista para o Igor Calian, dizendo, né? Eu inclusive, quando eu vi o cão às 7 da manhã do dia 4 de janeiro, né? Ele lá caminhando, né? Perambulando normalmente, mas a especialista falou que mesmo após o espancamento ele teria condições de aparecer daquele jeito. Agora, em nenhum momento se fala em espancou ou ele. Tudo, olha aí, essa imagem que eu estou me referindo, ó. Olha ele, ó. Quando eu vi essa imagem, primeiro eu falei, não é a Orelha. Aí afirmaram categoricamente que era Orelha, ok? Mas a especialista falou que mesmo após o espancamento, ele poderia, aparecer daquela forma. Mas eu reforço, o verbo está no plural. Depois que espancaram, o Orelha saiu correndo e eles também. Eles quem?
Eles quem? Eu fico imaginando a pressão exercida em cima do MP, procuradora-geral que nos deu entrevista lá, inclusive lá em Santa Catarina, para a TV Barriga Verde, a nossa Band catarinense. Ela deu entrevista para a gente também, né? Mas a pressão que deve estar lá em cima do MP, e eu confio muito no Ministério Público, é uma das poucas instituições nesse país chamado Brasil que tem alta credibilidade. Uma das poucas. Corpo de Bombeiros é outra instituição. Agora, né, horário, 5h30. E aí a menina que aparece no vídeo, e deixando claro, hein, teve mais revelação e mais trabalho investigativo por parte da imprensa, e aí eu sou obrigado a citar novamente o portal Léo Dias, nosso querido colega apresentador do Melhor da Tarde, junto com a Cris Flores, do que da própria polícia. Porque a polícia, um delegado falava uma coisa, a delegada falava outra. Tinha vídeo, não tinha vídeo. Aí daqui a pouco o porteiro viu, aí depois não viu mais. Aí depois, né, e foram 4, aí 13, agora 1. Essa novela não acabou não, gente. Vamos aguardar o MP, né? O pronunciamento do Ministério Público. Irá representar, irá devolver ou irá pedir o arquivamento. E bom, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer.